criançada. Hoje nós teremos nossa aula de História, nossa primeira aula de História do terceiro bimestre. Vamos lá? Vamos começar aí na página 96. Vamos falar sobre ampliação de fronteiras, bandeiras, índios, negros e ouro. No caderno anterior, nós fizemos atividades e algumas coisas sobre tudo que envolvia a produção de cana-de-açúcar. As atividades que eram desenvolvidas principalmente lá nas capitanias, e nós descobrimos que esse plantio de cana-de-açúcar não foi bem sucedido. Nessas aulas, nós vamos descobrir o que fizeram os colonos dessa capitania para sobreviver e obter lucros. O fracasso da cana-de-açúcar na capital de São Vicente. Quem habitava nas capitanias de São Vicente eram os indígenas, os colonos portugueses e muitos mestiços, filhos aí das novas famílias formadas por colonos e índios. Eles eram conhecidos como paulistas, devido aí à importância da vila de São Paulo. Lá, eles tentaram, no início, cultivar a cana-de-açúcar, mas a coisa não prosperou, não deu lucro suficiente. Os principais motivos para isso foram as condições de solo, não eram ideais para o plantio, a localização, porque ficava muito longe do continente, né, o transporte ali do açúcar ficava muito mais caro e aí o lucro diminuía. Então, por este motivo, e sem muitas opções de sobrevivência e enriquecimento, os colonos passaram a procurar o que se chamavam de remédio para a pobreza, ou seja, atividades econômicas que lhe dessem melhores condições de vida. Já que isso não estava rendendo, procuraram outras coisas para fazer. E o que seriam isso? Eram atividades ligadas à policultura, que é a produção de diversos produtos agrícolas para trabalhar em plantio, e o pastoreio. É uma atividade que consiste em vigiar o rebanho de gado pelo pasto. Dessa forma, eles garantiam sobrevivência e abasteciam a população, né, da capitania. Lá eles tinham, né, na terra deles, na roça, eles tinham mandioca, milho e trigo, por exemplo. Algumas pessoas também resolveram organizar expedições, que eram viagens que saíam de São Paulo em direção ao interior da colônia. Aí eles iam à procura de ouro, pedras preciosas e indígena, que eles aprisionavam e vendiam como escravos. Essas viagens, essas expedições se chamavam bandeiras, e as pessoas que participavam disso eram os bandeirantes. Aqui na imagem nós temos alguns indígenas que foram aprisionados para posteriormente serem vendidos como escravos. Além de homens brancos, também existiam os bandeiras indígenas tupi, que eles eram os aculturados, né? Em função aí do intenso contato com os jesuítas, eles meio que se associaram com os homens brancos. Mesmo os paulistas, que não podiam viajar para o sertão, eles sempre participavam de alguma forma, direta ou indiretamente, nessas viagens, pois esse negócio estava virando importante e era uma fonte de renda. Eles contratavam alguém para ir no seu lugar. Se ele não pudesse ir, pagavam para ir. Aí eles davam arma, mantimento, etc. E os empregados para essa viagem. Os lucros, né, o que rendia dinheiro, era dividido em quem arcava com as despesas, quem participava da expedição. Todos os envolvidos pegavam um pedacinho do lucro aí. E esses bandeirantes, eles eram heróis ou eram vilões? O papel que os bandeirantes representam na história do Brasil é bastante polêmico. Por quê? Quando eles entraram no Brasil, eles começaram a escravizar os índios e por isso houve o desaparecimento de muitas comunidades indígenas, né? Praticamente comunidades inteiras foram dizimadas. Porém, em contrapartida, foi encontrado ouro, o que deu origem a um ciclo de prosperidade na colônia e a expansão do território. Então, houve o seu lado ruim e o seu lado bom. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, assinado em 1494, que dividiu o mundo em duas grandes áreas. Cada reino deveria respeitar os limites determinados pelo tratado. Aqui nós temos a imagem e a linha onde foi traçado para cumprir esse tratado. O mais comum é que os bandeirantes sejam retratados de forma imponente, como verdadeiros heróis. Assim, as difíceis condições em que muitos deles viviam
e as consequências negativas das suas ações geralmente são deixados de lado. Na imaginação do povo, eles achavam que os bandeirantes eram igual a essa imagem aí, desse desenho, que eles andavam bem vestidos, bem armados, roupas vistosas, longas botas, chapéu, mas a realidade não foi bem assim. De acordo com o que a gente acabou de ver, vamos responder as perguntas aqui. Sobre a Vila de São Paulo, responda. Onde que ela está localizada? Quais são os seus moradores? Qual foi o primeiro produto que os moradores tentaram cultivar? Deu certo? Por quê? Quais atividades foram desenvolvidas pelos habitantes dessa vila no início do século XVI? Qual foi o remédio para a pobreza encontrado lá pelos paulistas? De acordo com essas imagens aí, como você descreveria os bandeirantes? E por que eles foram retratados dessa forma nos monumentos? Agora nós vamos para a ampliação das áreas ocupadas e as atividades dos bandeirantes. Os bandeirantes, com o tempo e com a prática, eles foram se tornando profissionais com o que eles estavam fazendo. E esses conhecimentos foram passando de pai para filho. Desde adolescentes, eles aprendiam a se organizar para as expedições, para lutar, para enfrentar a mata, os animais e os desafios que iam aparecendo. As expedições dos bandeirantes. Para participar dessas expedições, bastava estar interessado. Tinha que ser homem e estar interessado, independente da sua condição social. Haviam grupos formados por pais, filhos, irmãos, tio, sobrinho, indígena aculturado, negros escravizados e geralmente um capelão, que eram responsáveis pelo serviço religioso. Esses bandeirantes, eles levavam arma, munição, mantimento, cobertura e outros equipamentos para tentar garantir a sobrevivência, porque eles ficavam bastante tempo viajando. Caça ao índio. Desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas foram desrespeitados em diversos aspectos. Eles que já estavam aqui habitavam em nossas terras. As suas terras, elas foram tomadas, as suas manifestações culturais foram desconsideradas e além da violência da escravização, muitos deles morreram pelas doenças que eles adquiriram pelos europeus, foram trazidas de lá. Mas, embora muitos índios tenham se adaptado à sua nova condição, parte dessa população reagiu, lutou. Então, entre os séculos XVI e XVII, muitas tribos passaram a atacar os povoados. Então, eles iniciaram uma série de guerras contra os invasores. Alguns desses grupos chegaram a combinar ataques simultâneos, em várias regiões, desde o litoral até o Planalto. Diante desta reação dos indígenas, outra atividade relacionada à defesa das capitanias também se desenvolveu na Vila de São Paulo. Os paulistas, com o apoio das autoridades, começaram a invadir aldeias indígenas com a justificativa de que com isso garantiriam a posse da terra. Aí, com esses conflitos todos, e também pela caça de escravos, os paulistas provocavam o despovoamento de diversas regiões onde habitavam inúmeros indígenas, muitos deles embrenhando-se no interior, enquanto outros foram submetidos à escravidão. Existiam algumas leis que deveriam ser respeitadas pela coroa. Essas leis não permitiam a escravização de indígenas. Contudo, havia uma exceção. Se por acaso os portugueses fossem atacados, eles poderiam revidar por meio de luta e, com isso, escravizar. Eles denominavam isso como guerra justa. Na verdade, essa guerra justa deixou os caçadores de índios praticamente livres para agir, pois não era difícil provocar os índios. Então, já que eles queriam uma guerra justa, era só chegar lá, provocar o índio brigava, eles pegavam e escravizavam. Deu na mesma. A Carta Régia de Dom Sebastião de 1570 indicava que a liberdade dos nativos deveria ser garantida. Em 1595, o rei Felipe II lançou mais uma carta régia que proibia a escravização do índio no Brasil. Em 1596, apenas um ano depois, no entanto, o mesmo rei determinou que os indígenas poderiam ser escravizados se atacassem os portugueses e índios pacificados, que se chamou essa Guerra Justa. Os jesuítas e a caça ao índio. Os bandeirantes consideravam um ótimo negócio esse negócio de aprisionar os índios e vender.
Então, eles mantiveram as suas atividades independente das determinações da coroa, que só autorizava a guerra contra os indígenas caso eles não aceitassem a evangelização católica ou atacassem as ilhas. Os jesuítas, eles condenavam a caça aos índios e tentavam protegê-los. O que aconteceu, no entanto, foi que os indígenas, organizados nas aldeias sobre a proteção religiosa, transformaram-se em presa, ainda mais fácil para esses caçadores. Por protegerem os índios depois de algum tempo, muitos religiosos, como os da Vila de São Paulo, foram expulsos das regiões onde eles atuavam, metais preciosos. Desde o século XVI, expedições incentivadas pelo governo português, chamado entradas, partiam para diversas regiões da colônia com o objetivo de encontrar pedras e metais preciosos. Cartas régias eram enviadas pela coroa aos colonos com promessas de prêmios para aqueles que descobrissem ouro, prata ou pedras preciosas. Porém, embora muitos deles percorressem o sertão, pouca coisa foi encontrada durante todo o século XVI. Apenas no final do século XVII, na região onde atualmente localiza-se o estado de Minas Gerais, as pedras e os metais preciosos tão cobiçados por colonos e portugueses, enfim, foram encontrados em quantidade significativa. A partir dessa descoberta, iniciou-se a ocupação das áreas de mineração pela população branca. Aqui nós temos uma atividade sobre documentos. Vocês vão ler esse texto e responder as questões. Com base na leitura do texto, apresente as informações. Então, tudo que você precisa é ler o texto. Se você quiser, leia as perguntas primeiro, depois você vai lendo o texto e respondendo. Armas utilizadas por os bandeirantes. Qual foi? As vestimentas e calçados usados por eles. Retome a forma como os bandeirantes foram retratados nos monumentos, lá nas imagens, e em seguida compare com as informações do texto. E aí, as informações batem? Elas são coincidentes? As informações não coincidentes. Então, você vai colocar nas primeiras linhas as informações que batem. Está na imagem, está no texto. E as informações que não batem. Nas imagens nota uma coisa, no texto está escrito outra. Agora nós vamos trabalhar com os mapas. Mapa do Brasil redesenhado, novas áreas de ocupação. Então temos dois mapas aqui, uma do século XVI e XVII e depois XVIII e XIX. Observando lá, leia e responda as questões. O que a linha que divide os mapas está representando? Presta atenção, está até escrito na linha aí. Quais países estavam envolvidos nesta divisão? Na dúvida, volta lá no texto. Quais são as informações apresentadas no mapa 1 e 2? Se você observar o título, você já tem essa resposta. Qual a relação entre os bandeirantes e as novas áreas ocupadas? Nossa aula vai ficando por aqui e espero vocês amanhã. Até lá!